Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Causa da nossa alegria, rogai por nós. São José, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Olá, boa noite, Laus Maria. Olá, olá. Nossa, que luz é essa? Deixa eu ligar essa luz aqui. Olá, boa noite. Vai ficando aí, que daqui a pouco a gente já vai começar a live. Boa noite, Bento. Já a gente já vai começar a nossa live de hoje com o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro Enchei estes corações, do Christopher West. Hoje nós vamos falar do capítulo 2 e do capítulo 3 do livro Enchei estes corações. Tá bom? Vai ser chegando aí que já a gente vai começar esse momento de partilha, né? de comentários sobre esse livro maravilhoso, Enchei estes corações, que é um livro que eu sou apaixonado, né? Se talvez a Laus Maria ou o Bento estiveram na semana passada, se eu não me engano, a live foi feita pela Mariana Quintanilha, minha parceira, minha amiga aí, e a gente agora está alternando. Todas as quintas-feiras terão lives aqui no canal Teologia do Corpo Rio, né, no Instagram do Teologia do Corpo Rio, e a gente está comentando o livro Enchei estes corações, tá? Do Christopher West. O áudio está funcionando, tá tudo ok? Só me dá um ok. Tá funcionando, estou ouvindo bem. Eu tô com o fone aqui, porque eu acho que eu fico um pouquinho mais seguro com o fone do que pela saída do áudio do celular. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo razoável aí? Vai me falando aí, vocês que chegaram, por favor, né? Ah, tá ok, tá funcionando. Que bom, obrigado assim, pela ajuda. Qualquer coisa vocês podem comentar aqui embaixo também. Eu só vou esperar mais 2 minutinhos, 1 minutinho na verdade. E aí a gente já começa, tá bom? E qualquer coisa vocês vão colocando aqui, né? Se vocês não entenderem alguma coisa que eu falei, não ficar claro, né? O objetivo é que seja claro, né? Que a gente faça esse momento de partilha mesmo, né? De conhecimentos, de experiência também, algumas coisas que esse livro tem feito para nós. Antes de mais nada, eu vou começar daqui a alguns minutinhos, daqui a 1 minutinho. Meu nome é Magno Maciel, eu faço parte aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro, tá? Eu tenho 28 anos, eu sou casado, sou pai de uma bebezinha de 8 meses que já está dormindo, graças a Deus. E aqui no Rio eu faço um trabalho junto com alguns outros irmãos meus, inclusive a Mariana, né, que já fez live aqui no Instagram da Teologia do Corpo Rio. A gente faz um trabalho de difusão da Teologia do Corpo. Há 13 anos eu tenho um apostolado, né, de missão, de evangelização, e há 5 anos eu faço esse trabalho só com a Teologia do Corpo, né? Algumas vezes eu já saí daqui da Arquidiocese, mas geralmente
Eu vou em paróquias aqui da Arquidiocese do Rio, né? A convite de amigos, de colegas e de conhecidos, né? Deus vai levando a gente para onde Ele quer, levando com o objetivo de levar a boa nova da teologia do corpo. Boa noite, Zai, Cast 7, né? Não sei se é assim que se fala. O Alexander Paulista, a Dani Souza. Boa noite para vocês, né? Acabei de me apresentar, a gente ainda não começou, estamos começando agora, tá bom? Meu nome é Magno Maciel, sou aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro e ao longo da partilha eu vou falando algumas coisas, né, da minha vida, mas dentro do tema, tá bom? Antes de mais nada, vamos começar com uma oração, né? Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós nos colocamos na sua presença, eu apresento o meu coração diante de Ti, peço que seu Espírito Santo venha me guiar nessa noite, que eu possa partilhar com estes meus irmãos aquilo que Tu dizes a mim, aquilo que Tu dizes através dessa obra maravilhosa que é este livro, e também quero colocar a vida de cada um destes meus irmãos que estão aqui na live, e quero apresentar todas as intenções dos nossos corações nesta noite, aos pés da Virgem Maria, que ela tudo sabe, que ela tudo conhece, porque ela tem intimidade e conhece os desejos do coração do seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José Maria Escrivá, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos, né? Eu me apresentei agora no início, aguardando aqui alguns minutinhos. Meu nome é Magno Maciel, eu faço parte da Arquidiocese do Rio de Janeiro e também do apostolado da Teologia do Corpo aqui da Arquidiocese, né? Junto com outros irmãos, eu faço um trabalho de difusão da Teologia do Corpo e nós, aqui no Instagram, Teologia do Corpo Rio, nós estamos fazendo alguns comentários acerca do livro Enchei Estes Corações, do nosso amado Christopher West, que também faz um trabalho maravilhoso, estupendo, junto aos Estados Unidos, né? No Instituto Theology of Body, né? Dos Estados Unidos. Bom, Laus, a gente vai fazer um tempo de live de, no máximo, 30 minutos, tá bom? Então, estarei terminando 5 para as 10, tá bom? A gente vai fazer, no máximo, 30 minutinhos, não vai se alongar mais do que isso. Talvez eu termine até antes, tá bom? Mas, geralmente, a proposta é que a gente faça uma live de 20 a 30 minutos, tá bom? De 20 a 30 no máximo. Então, nós estamos comentando hoje o capítulo 2 do livro Enchei Estes Corações, né? Na última live, a Mariana comentou o capítulo 1 do livro, que foi o Anseio Universal. Ela falou sobre os desejos, né? Que nós somos seres de desejo, nós temos desejos. No capítulo 2 e 3, que nós vamos falar nessa noite, né? São capítulos bem curtinhos desse livro, nós vamos falar sobre a dieta da inanição e sobre o evangelho fast food, né? Na verdade, o evangelho da inanição e o evangelho fast food. O que é isso? Tá bom? É uma forma que o Christopher West se utiliza para falar de algumas coisas que são comuns da nossa vida cristã, né? Na nossa vida católica. E ao longo da nossa fala, eu vou falar um pouquinho de coisas que acontecem com a gente. Você vai se identificar, porque isso também eu me identifiquei muito na primeira vez que eu li esse livro. Bom, então antes de mais nada, vamos falar somente da dieta da inanição, ou do evangelho da inanição. Bom, o que é inanição, Magno? Inanição é um estado de debilidade que o nosso corpo se encontra quando ele
está com falta de comida, né? Então a gente começa a padecer, o nosso corpo fica padecendo assim de fome, à medida que esse processo de inanição acontece com a gente começa a queimar, né, nossos tecidos adiposos e, em última instância, os nossos órgãos. Mas o objetivo de queimar esse tecido adiposo é produzir energia para que o nosso corpo se mantenha vivo. Magno, o que isso tem a ver com a teologia do corpo? Bom, eu vou chegar lá, calma, em nome de Jesus. Não se desespere, não saia da live, fica aí que você vai entender. Então, inanição é um processo que o nosso corpo entra quando ele está carente de comida. Então, a gente começa a queimar tecido adiposo. Em última instância, a gente começa a queimar, deteriorar os nossos órgãos, né? E a gente chega à morte, né? Através da inanição. Isso acontece muito, principalmente nos países onde há carência de comida. Mas o que isso tem a ver com o Evangelho? Bom, o Christopher West, ele fala que o Evangelho da inanição, ou a dieta da inanição, é quando a gente tem uma catequese ou uma evangelização desassociada, separada daquilo que nós sentimos e daquilo que nós desejamos, né? A Mariana falou para vocês, e a teologia do corpo fala para nós, que nós somos seres de desejos. Nós temos desejos. Nós almejamos coisas, né? E nós sentimos. Nós somos seres sensoriais, né? Nós desejamos. Então, esse evangelho da inanição é uma catequese, é um evangelho deturpado, né? É um evangelho fragmentado. Quem nunca passou por um processo de catequese e te apresentaram, né, o evangelho, uma narrativa bíblica, ou você durante o processo de catequese, de catecumenato para a primeira Eucaristia, ou para o Crisma, né, ou até uma preparação para o matrimônio, como é o meu caso, que foi algum tempo atrás, e você, né, você não teve um contato real com a pessoa de Jesus, né? Então, o evangelho da inanição é aquele evangelho separado de toda a beleza e de toda a verdade que está presente na palavra de Deus. Então, o evangelho da inanição é um cristianismo deturpado, né? O evangelho da inanição, aqui adentrando a teologia do corpo, é apresentar o eros separado do amor, o eros separado da santidade, né? Quem nunca ouviu dizer que o eros é o amor pecaminoso? Isso não é verdade. Isso não é a verdade. Não é a verdade do plano original de Deus. O Papa Bento XVI, no documento Caritas Deus Caritas Est, desculpe, Deus Caritas Est, ele fala que o eros, né, o nosso eros, o eros de uma pessoa cristã, católica, deve estar unido ao ágape de Deus. Então, muitas vezes a gente ouve numa catequese fragmentada, numa catequese fraca, que o eros é um amor inferior, que é um amor pecaminoso. Então, a dieta da inanição é dizer para você assim, olha, reprima os seus desejos, segure os seus desejos, não realize os seus desejos. Magno, então eu posso fazer tudo, todos os meus desejos? Não, peraí, calma, não é isso que eu estou dizendo. Então, esse evangelho da inanição, essa dieta da inanição, é um evangelho obcecado pelas regras, somente pelas regras, né? Eu lembro quando eu era jovem, adolescente, né, isso faz algum tempo atrás, lançou um livro de algum padre aí, né,
chamado Católico Pode ou Não Pode, alguma coisa assim, alguma coisa desse gênero. E eu tive curiosidade para saber o que o católico podia e o que o católico não podia, né? Então eu fui ler esse livro e li uma lista de coisas assim, ó, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Quando a gente apresenta esse evangelho, né, essa boa nova para as pessoas, ela tende a assustar. Por quê? Porque é uma lista de proibições que você se defronta e fala assim, nossa, né? Isso faz sentido? Muitas vezes nós somos catequizados, principalmente na área da sexualidade, simplesmente o pode ou não pode, e você não entende as razões, os porquês de poder ou não poder, né? Santo Agostinho fala o seguinte: ame e faze o que quiseres. Significa, né, o santo não está dizendo que a gente tem que fazer tudo, mas quando nós compreendemos o que é o amor, nós entendemos o que nós devemos fazer. Então, esse moralismo, esse rigorismo que muitas vezes nós olhamos para a nossa religião, ela nos afasta de Deus. Por quê? Porque Deus, né, o Senhor, Ele é o Senhor que colocou em nós os desejos. Então, como a gente apresenta a boa nova para alguém se a gente fica somente fixado nas regras? Né? As regras são importantes. Né? Essa ideia de entender o que eu posso ou não posso, isso é bom. Isso é positivo, mas a gente não deve ficar como os fariseus, ligado somente ao que eu posso ou que eu não posso, o que eu devo ou que eu não devo. Em contrapartida, né, entretanto, eu tenho que, primeiro, né, o que o Christopher West fala nessa dieta da inanição, eu tenho que ter uma experiência com o amor. Senão, eu tenho um evangelho separado da vida real, separado dos sentimentos, separado do amor. A Dani perguntou aqui, a ideia de Eros pecaminoso vem da ideia de Eros que se vê na mitologia grega? Não, tá? Eu sou professor de filosofia também, Dani. Na mitologia grega, o Eros, ele é visto como um amor entre o homem e a mulher, somente, né? Essa ideia de Eros como sendo um amor pecaminoso, essa ideia vem no período medieval. Porém, não havia até então uma catequese que compreendesse a beleza do amor humano, que compreendesse a beleza de que o sexo é criado por Deus. Isso, né, essa ideia de Eros pecaminoso, ela surge com algumas linhas de seitas que cresceram, né, interpretando mal o nosso cristianismo católico, né? O jansenismo, o malthusianismo, depois vocês podem pesquisar. Eles viam que o fruto, a origem do mal estava na matéria. Então eu vou reprimir tudo aquilo que é material. Então essa ideia de inanição, o evangelho da inanição, eu reprimo os meus desejos e acabo vivendo um cristianismo, né, fraco, um cristianismo meio deficiente, meio não saudável. Para citar aqui um exemplo, o Christopher West fala da Madonna, né? A Madonna, a cantora Madonna, né? E ela fala que ela foi criada, né? Aqui no livro ele fala aqui que ela foi criada dentro do cristianismo, né? Ela ia à escola, ela lia a Bíblia, ela rezava, ela se confessava, ela pensava sobre o que era o bem e o que era o mal, sendo que ela não compreendia qual sentido existiam nas regras. Então, a teologia do corpo, ela vem nos ensinar o sentido por trás das regras. Então,
Se eu der para você um curso de teologia do corpo de um final de semana inteiro, eu não vou te ensinar o que é amar. Eu vou estar te explicando o que é a teologia do corpo, o que é o amor, como amar verdadeiramente, mas eu não vou estar te ensinando a amar. Amar se ensina na prática, né? No dia a dia, quando eu entendo o que é o bem do outro, entende? Então, a teologia do corpo, ela vem ensinar o que é a verdade, né? O sentido por trás das regras. Então, primeiro eu tenho que ter uma experiência com o amor, primeiro eu tenho que ter uma experiência com a pessoa de Jesus, né? E eu entendo os porquês, o motivo de tudo. Ah, por que eu não posso fazer sexo antes do casamento? Por que eu não posso eu não posso tocar em certas partes da minha namorada, se eu namoro? Por que eu não posso me masturbar, né? Então é preciso que eu tenha primeiramente uma experiência com a pessoa de Jesus. Quando eu apresento o cristianismo só das regras pelas regras, né, eu tenho um cristianismo enfraquecido, né? Eu preciso ter pessoalmente um encontro com o amor. Uma vez eu estava pregando um retiro para um movimento que trabalha com afetividade e sexualidade, e eu falava que nós devemos nos apaixonar pelo amor aqui com A maiúsculo, por Jesus. Nós devemos nos apaixonar por Ele. Porque quando a gente ama de verdade, a gente está disposto a atender às exigências, né? São João Paulo II fala que a beleza do amor está nas exigências que ele faz. Então, quando eu amo, né, eu acabo cumprindo as exigências do amor. Mas se eu não tenho uma experiência real com Cristo, se eu não tenho uma experiência real com o Espírito Santo, eu vou viver o amor, eu vou viver o cristianismo das regras. E aí a gente vai de um extremo para o outro. Daqui a pouco eu vou falar sobre o evangelho fast food. Então, o cristianismo ele não é uma adesão a um código moral. Não é isso o cristianismo. O cristianismo é uma experiência com Deus. O cristianismo é voltar à essência da pessoa de Jesus, é nos religar a Deus. O cristianismo é ser como Cristo. E os apóstolos eles não estavam preocupados se eles tinham que fazer isso ou não fazer aquilo, né? Se você for ler as cartas paulinas, né, houve ali nos Atos dos Apóstolos uma discussão entre os apóstolos sobre a circuncisão, né, sobre a circuncisão. E Paulo chegou à conclusão que aquela prática ela era só exterior, que não adiantava a circuncisão por ela mesma se eu não estava circunciso no meu coração. Ou seja, não adianta eu viver um cristianismo de aparência se eu não fui redimido no meu coração. Não adianta de nada. Então, Cristo é a pessoa, né? É Deus e a pessoa que diz o seguinte: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Se você está vivendo o seu cristianismo muito assim, olha, eu não sei, eu não tenho certeza se eu estou fazendo tudo certo, né? Eu acho que se você está muito ligado ao fazer, se preocupe, né? Se preocupe com isso. Como você está amando, né? Será que você está vivendo um cristianismo sadio ou você está vivendo uma inanição, né? Para terminar essa parte aqui do evangelho da inanição e ir para o fast food, né? O Gabriel está até online aqui, o Gabriel e a Larissa, que é a namorada dele, eles fazem curso de noivos aqui comigo e com a minha esposa, aqui no Rio de Janeiro. E eles sabem, né? Que nós temos uma filha de 8 meses, a Suzana. E a Suzana está passando pelo período de introdução alimentar. Então, é preciso que
eu e a minha esposa, a Natália, a gente respeite os horários, né, da Suzana, para que ela cresça saudável. Então não adianta eu acordar, né, a Suzana às 10 da manhã, dar uma feijoada para ela, né, e ao longo do dia inteiro não dar mais nada. Primeiro que feijoada não é alimento para bebê, né? Já está errado daí. E o resto do dia não dá nada. Então é preciso, olha que beleza da criação de Deus. É preciso que eu respeite as limitações da minha filha, né, que está em processo de amadurecimento do seu intestino, né, do seu corpo, ainda é um bebê, e de 3 em 3 horas ali eu tenho que alimentá-la com uma frutinha, com uma papinha, né? Ela ainda mama no peito, ela precisa mamar no peito, ela precisa do leite materno ainda. Então, se eu não respeitar esse limite dela, ela não vai crescer saudável. Da mesma forma, a teologia do corpo nos apresenta uma pedagogia, né? De que nós devemos entender o plano de Deus. Você precisa entender o plano de Deus para a sua vida. Senão, eu chego para você e falo assim, olha, você não pode fazer isso. E aí você vai falar assim, por que não? Deve ser tão bom, todo mundo diz que é bom. Não, eu preciso primeiro explicar para você qual é o plano de Deus para a sua vida. E aí depois, a partir do momento que você entende o plano de Deus para a sua vida, a sua conduta, o seu comportamento vai fazer sentido. Então, a profundidade do desejo, né, é aquilo que Deus quer. Então, os nossos desejos, eles nos impulsionam, eles devem nos impulsionar para o alto, para Deus. Então, assim, o C.S. Lewis, que é o escritor das Crônicas de Nárnia, ele diz o seguinte, olha, se você tem desejos aos quais nada nessa vida pode satisfazer, é sinal de que você não foi criado para essa vida. Se nada nesse mundo te sacia plenamente, é sinal de que você não foi criado para essa vida. Então, questione, né, se aqueles que vivem uma vida sexual ativa, se eles são satisfeitos mesmo, se eles não sentem um vazio interior, né? Ande aí pela rua às 10 da madrugada, às 10 da noite, às 11 da noite, à 1 da madrugada, questione as prostitutas, né? Aqui sem julgamento. Mas se elas são felizes, se elas se sentem amadas, se elas se sentem valorizadas. Então, a cultura pornográfica, né? A cultura mundana vai dizer, olha, faça tudo o que você quiser. Aí a gente vai de um extremo para o outro, né? Em uma ponta está a inanição, o evangelho da inanição. Eu reprimo todos os meus desejos. E na outra ponta está o quê? O fast food, né? Então, o evangelho fast food é uma vivência do cristianismo que busca a satisfação imediata dos seus desejos. Então, assim, geralmente, uma pessoa que não tem o equilíbrio, né, que vive esse evangelho fast food, é um glutão, né? Glutão é o quê? Uma pessoa gulosa, né? Imoderada no apetite, né? Geralmente uma pessoa que vive o evangelho fast food é uma pessoa que fala muito mal dos outros, né? Tudo ligado à boca e ao ventre, né? A boca e a barriga. Então, o evangelho fast food, ele é essa rendição imediata aos desejos corpóreos, né? Então, os padres da igreja, eles falam o seguinte, né? Se você não consegue controlar a sua língua, você também não vai controlar os seus apetites sexuais, né? Então, esse evangelho fast food é nada mais, nada menos do que a fome que o nosso coração tem do Eros. Mas aí você canaliza isso de uma forma errada, né? Você vai de um extremo do nada ao tudo. Então, o evangelho fast food é quando eu me rendo aos meus desejos, né? No primeiro exemplo que eu dei foi da Madonna, né? Que viveu em um lar cristão
né, em um lar reprimido, e ela não entendia o sentido das regras, e aí ela chutou o balde. Ah, vou chutar o balde mesmo, não quero mais saber, porque isso não faz sentido nenhum, é só o cristianismo é só um conjunto de regras morais. O Hugh Hefner foi o autor, o criador da revista Playboy. Hugh Hefner, ele cresceu em um lar metodista, né? Ele criou a revista Playboy e ele foi de um extremo a outro, né? Ele vivia em um lar que não se demonstrava amor, não se demonstrava carinho, não se demonstrava afetos. E ele descobriu aquilo que nós sabemos. O corpo é bom. Como assim, Magno? Você está falando que o autor da Playboy disse que o corpo é bom? Sim. Ele falou: o corpo é bom. Vamos mostrar o corpo. Olha um outro extremo, né? Ele viveu em um lar tão reprimido, tão repressivo na sua sexualidade, que foi para um outro extremo. Então ele viu que o corpo era bom, que o sexo era bom. Então vamos dar isso para as pessoas, vamos deixá-las livres, né? Então, no Evangelho da Inanição, a gente vive uma desnutrição da fé, uma desnutrição dos desejos, uma desnutrição da vontade de Deus para a nossa vida. E no Evangelho fast food, a gente vive uma intoxicação, né? A gente fica intoxicado com o excesso de desejo, o excesso de coisas que a gente faz uso, né? Tem um documentário chamado Super Size Me, A Dieta do Palhaço, de 2004. Ele mostra um homem chamado Morgan Spurlock, que ele ficou durante alguns meses só comendo no McDonald's, né? E aí esse documentário acompanha o Morgan durante vários meses, e ele vai engordando, e para mostrar o quão maléfico é o exagero do fast food, né? O que é o fast food? O fast food é a comida rápida, é a comida ligeira, mas não é uma comida saudável, mas não é uma comida nutritiva, né? Não é uma comida rica em nutrientes. Então, o Hugh Hefner, o autor da Playboy, ele sente no seu coração um desejo de plenitude, mas ele não compreende esse desejo, ele não canaliza esse desejo para a fonte do amor, que é o próprio Deus, como diz São João. Desse modo, tanto a Madonna quanto o Hugh Hefner, eles erraram porque quis viver separado totalmente da verdade sobre o corpo, né? Quer dizer, na verdade os dois, né, viveram separados da verdade sobre o que é o corpo. A neurociência, né, e o marketing, eles entendem que o nosso cérebro, que o nosso coração sente desejos. E por isso, quando a gente vê uma propaganda, ela nos dá vontade, né? A gente vê uma propaganda de um sorvete, né? Tem o sorvete Magnum, não sei se você já provou, é maravilhoso. Você vê a propaganda, né? A embalagem é bonita, né? A propaganda é interessante, né? Você cria na sua mente a necessidade daquilo. Você fala: pô, eu tenho necessidade daquilo, né? Eu vou confessar publicamente um pecado meu, né? Eu tenho um aplicativo do Mercado Livre, e aí eu vou olhando ali promoções, coisas que eu tenho interesse, sendo que aquilo é um vício tão grande, que você fala assim: poxa, eu acho que eu preciso daquilo. Você não precisa, eu não preciso daquilo, mas o meu coração sente sede de plenitude, sente sede de infinitude, de infinito. E aí eu quero colocar no meu coração, eu quero preencher no meu coração um monte de coisas materiais, mas que não vão me dar a satisfação plena. Então, para a gente finalizar, né,
nesses 5 últimos minutos, Santo Agostinho foi o homem que conseguiu compreender os seus desejos, canalizá-los para Deus, né? Santo Agostinho passou por uma... Santo Agostinho, ele é filho de uma... Era filho, né? De uma cristã católica, né? Santa Mônica, santa, né? E o pai de Santo Agostinho era pagão. Então, Agostinho, ele passa por diversas correntes de pensamento, correntes filosóficas, antes de encontrar a verdade do Evangelho, a verdade de Deus. E olha que ele tinha uma mãe piedosa, né? Então, Agostinho passa por várias correntes de pensamento neoplatônicas, né? Malthusianas, que viam no corpo, nos desejos, somente o pecado, e isso não é verdade. Mas quando Agostinho tem um encontro pessoal com Cristo, né, um encontro pessoal com Deus, ele entende que o seu coração tem desejos profundos que só Deus pode preencher. Então, a gente não vai ficar em uma ponta da esfera na inanição, e também a gente não vai ficar no evangelho fast food. A gente vai ficar na sobriedade, a gente vai ficar no meio, né? Os filósofos falam que a virtude está no meio. Então, a inanição ela vive um evangelho fragmentado, porque Deus quer, né, que a gente tenha alegrias, que a gente tenha gozos nessa vida, mas no momento certo, com moderação, dentro do plano de Deus. E a gente também não pode extravasar, viver plenamente nessa vida a busca pelos desejos, porque a gente pode se frustrar, né? Eu sou casado, e se eu procurar na minha esposa a fonte da minha felicidade, eu vou me frustrar, porque a minha esposa não pode me saciar plenamente, né? Quem é casado sabe disso. O sexo, ele não é o centro da relação matrimonial, ele é parte da relação matrimonial, né? Então, a gente entende que nós devemos viver com uma moderação, e essa moderação a gente chama de castidade. A castidade, ela equilibra os nossos desejos, né? Em última instância, o desejo que você tem por Coca-Cola, o desejo que você tem por chocolate, o desejo que você tem por cinema, o desejo que você tem, sei lá, pelo quê, né? É só uma fagulha de um desejo infinito que você tem de Deus. Então não fica procurando satisfação plena nessa vida, porque você não vai ter. Você não vai ter satisfação plena nessa vida, né? Porque a palavra de Deus diz isso, né? Então, para finalizar, eu queria contar um pouquinho uma história que eu ouvi há alguns anos atrás do Padre Léo. O Padre Léo foi procurado por um jovem, né, um adolescente na época, e o jovem participou de uma pregação com o Padre Léo, e aí esse jovem tinha muitas dificuldades na área da sexualidade, da sua afetividade. Ele namorava, e aí ele pediu para o padre, né, ao final da pregação: Padre, coloca a mão na minha cabeça, pede, Padre, que esses desejos saiam do meu coração, porque eu tenho desejo de me unir à minha namorada, eu sinto atração por ela, eu fico pensando, Padre, no dia que a gente for casado, que nós teremos a nossa satisfação sexual, a gente vai se unir na cama e etc. E aí o padre falou para ele assim: filho, eu vou fazer uma oração por você? Sim, eu vou fazer. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu não posso tirar o desejo que você tem. Esse impulso sexual que você tem, eu não posso tirar. Porque esse impulso sexual foi colocado pelo próprio Deus. E aí o jovem falou assim: nossa, padre, eu não sabia disso. E aí ele disse: sim, filho, esse desejo foi Deus que colocou. Então, o jovem, depois desse encontro com o Padre Léo, entendeu que
esse impulso sexual que ele tinha, né, que ele tem pela namorada dele, é só um dispositivo, vamos imaginar assim, é um dispositivo que Deus colocou para dizer para ele assim, olha, você tem um desejo de plenitude, que bom, você foi criado para isso, para esse desejo de plenitude. Mas sou eu que sou a sua satisfação plena. É em mim que você terá uma comunhão plena que vai te satisfazer plenamente no céu, na glória de Deus, na ressurreição. Então, para terminar, eu queria dizer isso, né? Como nós estamos olhando para o Evangelho, como nós estamos olhando para a nossa vida espiritual. A gente está só fixando os nossos olhares nas regras ou nós estamos preocupados se estamos amando ou não a Deus? Né? Qual é a nossa preocupação hoje? Pensa sobre isso. Reflita hoje à noite na sua oração antes de dormir. Como eu estou vivendo a minha vida interior? Eu estou só preocupado em fazer, né? Eu vou à missa porque eu tenho que ir à missa, ou eu vou à missa porque eu amo a Deus, né? Eu não faço isso porque eu quero ir para o céu, ou eu não faço isso porque eu temo o inferno, né? Pensa sobre isso. Como você está vivendo a sua vida? Na inanição ou no fast food? Se você está vivendo a sua vida como um santo, né? Como me fugiu a palavra aqui, como um místico, né? Nem em um extremo nem em outro, se você está com seus desejos ordenados, louvado seja Deus pela sua vida, né? Louvado seja Deus pela sua vida. Vamos terminar com uma oração, entregando a Deus os nossos desejos, para que Deus canalize os nossos desejos para um momento propício para que eles se realizem. Desejos que são puros, desejos que são justos, desejos que são normais, assim, né? Os desejos que nós temos de ter uma casa legal, de ter um carro legal, de ter um emprego legal, né? Que Deus, que a gente se encontre, né? Se una a uma pessoa que nos ame verdadeiramente, que valorize o nosso corpo, valorize a nossa alma, né? Vamos entregar tudo isso nas mãos do Senhor Jesus. Senhor, nós te entregamos a nossa vida, nós te entregamos os nossos desejos e pedimos, Senhor Jesus, que o seu Espírito Santo venha ordenar, venha organizar, venha colocar em ordem os nossos desejos, a nossa vontade, que o Senhor possa nos ajudar a viver na ordem, que nós possamos ser místicos de fato, vivendo aquilo que o Senhor deseja para nós. Nós entregamos tudo isso nas mãos da Virgem Maria e pedimos que ela possa interceder por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, pessoal, eu agradeço a sua participação nessa live. Muito obrigado por ter estado comigo, né, aqui no Instagram da Teologia do Corpo Rio por esses breves minutos. Na semana que vem, quinta-feira que vem, às 9h15, como hoje, né? Quinta-feira que vem, às 9h15, nós teremos live com a Mariana. Eu vou intercalar com a Mariana. Uma semana sou eu, outra semana a Mariana. Capítulo 4 do livro Enchei Estes Corações, tá bom? Semana que vem nós vamos falar sobre o banquete, né? Que é isso. Não viver na inanição, nem viver no fast food, né? Viver de acordo com o plano original de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, né? Muito obrigado por participar dessa live e continue acompanhando o nosso Instagram. A live ela fica salva aqui no Instagram
durante 24 horas, mas como a gente tem as lives salvas, daqui a pouquinho a gente vai criar um canal no YouTube, né, com as lives que nós estamos fazendo aqui no Instagram, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima. Salve Maria!